Já existiu um momento na sua vida em que você orou e não obteve resposta? Por isso esse vídeo eu trouxe 6 razões pelos quais os cristãos param de orar. Eu sou Daniel Guedes, muito obrigado por você estar aqui. Razão de número 1, não saber orar. Talvez você não tenha percebido, mas palavras que possam surpreender a Deus são impossíveis. Mas ainda assim, Deus ele quer ouvir as nossas palavras. Porém, alguns cristãos, eles desanimam da prática de orar por não saber orar. Percebe uma coisa, quando uma criança ela começa a falar, é a coisa mais linda que tem. Por mais que ela fale errado, uma palavra que você tenta ensinar a ela vai falar aquela palavra da maneira dela. A mãe, ela entende quando a criança ela quer mamar. Até o choro da criança a mãe entende. Quando a criança ela chora de fome, quando a criança ela chora porque ela precisa trocar a fralda, quando ela precisa dormir. Mas a criança ela mal sabe falar. Ainda assim você sabe quando ela chora de fome, quando ela chora quando precisa trocar. A mãe ela sabe. Deus também nos conhece. Mesmo que a gente não saiba falar, mesmo que a gente não saiba se comunicar com Deus, ainda assim é preciso. Deus ele quer que você fale com Ele. É um diálogo. A oração ela deve ser feita da maneira mais natural possível. Fazendo isso, com certeza você fará a oração. Não desanime por causa que você não sabe orar. Apenas converse com Deus, fale com Ele e Ele vai te entender. Segunda razão, desânimo por não obter a resposta. Deus sabe o que a gente precisa. Quando a sua vontade está atrelada à vontade de Deus, tudo pode acontecer. Eu creio que quando você conhece a vontade de Deus, conhece o plano de Deus, jamais você vai pedir algo que Deus ele não deseje para você. E eu acredito que a maioria das pessoas que pedem a Deus e não recebem aquela petição, são 2 fatores. Primeiro, o tempo determinado para aquilo, e o segundo fator é a estrutura. Talvez eu não tenha estrutura para receber aquilo que eu estou pedindo, e Deus jamais vai dar algo para você que seja para te destruir. Distrações. Muitas pessoas têm distrações demais, como por exemplo o entretenimento. Talvez a sua prioridade ela não tenha sido a sua oração. E é importante você priorizar a sua oração, porque os seus afazeres, a sua correria, o seu dia a dia, a falta de tempo podem ser os motivos pelos quais você tenha deixado de orar. Mas não permita que isso aconteça. Coloca Deus como sua prioridade. Faça o seu quarto de guerra. Deixe sempre um momento reservado para a sua comunicação com Deus. Isso vai te ajudar com toda certeza. Quarta razão, pecado não confessado. Nada está oculto aos olhos de Deus. A falta de indignação consigo mesmo pode impedir você de se comunicar com Deus, porque você sabe que a partir do momento que você dobra os joelhos e começa a falar com Deus, nada está oculto. Para Deus você não consegue mentir, você não engana Deus, Ele sabe de tudo, inclusive do pecado, e a palavra dele diz que Ele não ouve a pecadores. E confessar um pecado pode ser muito doloroso para uma pessoa que quer permanecer naquele pecado. Por isso o pecado ele pode impedir a sua comunicação com Deus, e com certeza é uma das principais razões que tem impedido os cristãos de orar. Quinta razão pelo qual os cristãos deixam de orar: o tempo. A falta de tempo pode ser com certeza um inimigo da pessoa que precisa fazer as orações. Mas deixa eu contar um segredo para você. Deus não fez o tempo para te confundir. Lá no livro de Gênesis, por exemplo, na criação, Deus ele fez os luminares para governar o dia e os luminares para governar a noite, para que o tempo fosse estabelecido. Dia, noite, estações de ano, ou seja, Deus ele jamais criaria o tempo para nos confundir ou para nos atrapalhar. Muito pelo contrário, o tempo ele não te atrapalha. Você precisa achar dentro do tempo um momento para a sua comunhão com Deus. Sexta e última razão, falta de fé. Ah, com certeza, sem fé não tem como. Sem fé você vai se ajoelhar, você vai começar a falar sozinho. Se você não acredita, é como se você tivesse algum tipo de problema. Falar sozinho não dá. Você precisa de fé para fazer a oração. E sem fé não tem como se comunicar com Ele. A própria palavra dele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário você ter fé para poder fazer a oração. E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você quer saber o que é uma oração poderosa? Uma oração que envolve palavra de Deus, uma oração que envolve fé e uma oração que envolve o nome de Jesus. Se você tem essas 3 coisas movidas pelo Espírito Santo, a sua oração ela alcança o trono de Deus. Entenda uma coisa, que antes mesmo de você dobrar os seus joelhos para fazer uma oração, Deus ele já sabe quem é você, Ele já sabe o que você pensa e até mesmo o que você vai falar.
E Ele sabe o que você precisa, mesmo que você não saiba. Então reconhecer essa grandeza de Deus é o primeiro passo para você fazer uma oração. Entender que nada está oculto aos olhos de Deus. Não desanime por você não ter uma resposta. Deus ele sabe exatamente o que você precisa e que talvez Ele não tenha te respondido ainda porque você precisa fortalecer as suas estruturas antes. Não permita que as distrações elas façam com que você se afaste de Deus. Sempre permita que Deus ele tenha prioridade na sua vida. Em quarto, pecado não confessado, ele pode impedir a sua comunhão com Deus. Se conserte no momento que você faz a oração. Em quinto lugar, procure sempre estabelecer um tempo com a sua comunhão com Deus. Seja de madrugada, seja pela manhã, seja à noite, seja de manhã, de tarde, de noite, como Daniel. Busque mais da palavra de Deus para que a sua fé ela venha crescer. E quando você estiver orando, com certeza você vai ser tocado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tá bom? Lembrando que palavra, fé e nome de Jesus são elementos que não podem faltar na sua oração. Todos esses elementos, movidos pelo Espírito Santo, você vai alcançar todos os seus objetivos através da oração. Muito obrigado por você estar aqui. Eu peço você se inscreva neste canal, ajude o canal a crescer, curta bastante, que isso incentiva para que a gente possa continuar propagando a palavra e conteúdos como este. Eu sou Daniel Guedes, muito obrigado. Deus abençoe você.